Olá, muito bom dia para você, ligado aqui no canal da família, na nossa Rede Vida, as bênçãos do Divino Pai Eterno, sobre você, sobre o seu lar e sobre a sua família. Muito bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência de sempre, por nos permitir entrar na sua casa através da sua televisão e comunicar o amor do Divino Pai Eterno a você através do nosso programa. Hoje é sexta-feira, estamos iniciando mais um final de semana. Certamente hoje, ao final da nossa rotina de trabalho, nós vamos nos reunir com as nossas famílias para fazer aquela confraternização ou iniciar o nosso tempo de descanso. Que o Pai Eterno possa te trazer paz neste momento, seja ele na convivência fraterna no lar ou através do seu descanso merecido após uma semana de trabalho. Por isso eu desejo para você muita paz neste final de semana. São Francisco de Assis diz que se algo rouba a paz no nosso coração é porque ocupou o lugar de Deus. Por isso, muitas preocupações, anseios, tristezas e dores, por vezes tiram a nossa paz e ocupam o lugar de Deus. É necessário que nas nossas orações supliquemos ao Pai Eterno que Ele possa mais uma vez restituir a paz que nós perdemos ao longo da vida por conta das nossas tristezas, decepções, das nossas mágoas ou daquilo que tanto nos tira o nosso equilíbrio. Eu desejo para você uma sexta-feira de muita paz. E convido você também, que está nos assistindo nesse momento, ainda não faz parte da nossa família, a ser convidado a participar das nossas obras de evangelização. Nós estamos construindo um santuário que futuramente irá acolher cada devoto com muito conforto e carinho. O futuro e definitivo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, casa do Pai e casa de seus filhos. Para isso é muito simples. O nosso número é 62 3506 9800. Ou você também pode acessar o nosso portal paieterno.com.br. E agora, na nossa matéria do dia, nós vamos acompanhar um frei que abençoa carros e pessoas toda a primeira sexta-feira de cada ano para espantar o azar. Vejam só que curiosidade. Vamos acompanhar esta reportagem. O Dia de Bênção é uma tradição iniciada pelos frades capuchinhos. Em Curitiba, há 71 anos, reúne centenas de motoristas e mesmo pedestres para serem abençoados na primeira sexta-feira do ano. E em Curitiba também havia uma certa cultura de que a primeira sexta-feira do ano era um dia de azar, um dia de má sorte, que podia ter alguma energia, enfim, alguma coisa ruim. E também, então, o Frei viu nessas oportunidades, ou não só o Frei Nereu, mas os outros freis que estavam com ele no convento na época, viram, então, uma oportunidade de também demonstrar para o povo que a primeira sexta é uma sexta-feira, de fato, de bênçãos, de graças, assim como todos os dias do ano. Mas antes de ser realizado na primeira sexta do ano, o Dia de Bênção era celebrado em 27 de agosto, dia de São Cristóvão. Um frei chamado Nereu, ele decidiu ter essa iniciativa. Ele começou uns anos antes na cidade de Irati, que dá aproximadamente uns 150 quilômetros de Curitiba, a bênção aos motoristas dos seus caminhões, porque ele percebia que os motoristas estavam ausentes de suas famílias, então o dia de São Cristóvão era uma oportunidade de abençoá-los, suas famílias e também o trabalho que eles realizavam com as cargas ali da região, da agricultura, da madeira. E então, quando esse frei foi transferido para Curitiba, em 1952, ele viu na oportunidade também da festa São Cristóvão essa bênção, né, para os motoristas, para os seus veículos. Em 1958, o arcebispo da época decidiu criar uma paróquia na região do Vila Guaíra, em Curitiba, e essa paróquia foi feita a partir de uma capela, e essa capela era São Cristóvão. Então o bispo pediu para que essa bênção, essa festa de São Cristóvão fosse transferida para essa nova paróquia. No Rio de Janeiro, os capuchinhos organizavam as bênçãos na primeira sexta do ano,
por conta da crença popular de ser um dia de azar. Frei Nereu divulgou essa ideia em Curitiba e mudaram a data da celebração para o começo do ano. Somente neste ano, mais de 10 mil motoristas e também pedestres foram abençoados. Diante dos desafios, das situações que a gente enfrenta do mundo, até do secularismo, algumas pessoas que já não acreditam, né, na questão divina, na questão humana também, na busca de Deus, eu vejo como uma grande experiência de fé, de devoção, de fato, se colocam à disposição, enfrentam um horário, fila ali, se colocam na dinâmica do trânsito para, de fato, buscar a bênção, né? São conscientes de que, apesar de contar com suas habilidades, com seus dons, elas também têm consciência de que não conseguem isso sozinhas, que precisam de uma força a mais, e essa força a mais a gente encontra em Deus. Vejam só, se você também tem o desejo de receber uma bênção para espantar de você todo o mal olhado e todo o azar, procure o seu padre e peça também essa bênção para você, sobre o seu carro, sobre o seu lar, enfim, sobre todas as suas necessidades. E agora no quadro Nos Braços do Pai, nós vamos acompanhar mais um testemunho registrado na Basílica. Recebi uma benção, uma graça do meu filho que tinha levado uma queda, caiu de cima de um caminhão, aí desacordado foi para o hospital. Quando chegou lá, o médico falou que não tinha mais, que o caso dele era muito grave. Eu falei que Jesus era maior do que tudo, que ele ia voltar são e salvo. Eu pedi tanto, com tanta fé, que eu ia receber essa graça, e recebi mesmo. Com 3 dias ele voltou para casa. Ele levou 9 dias internado. Estou feliz, graças a Deus. E agora no nosso quadro sobre curiosidades da nossa fé, o quadro Você Sabia? Ao longo dos 90 anos em que viveu, Dom Helder Câmara deixou frutos e obras. Publicou 23 livros, 19 desses traduzidos para 16 idiomas. Recebeu 30 títulos de cidadão honorário, 28 de cidades brasileiras. As cidades de São Nicolau, na Suíça, e Rocamadour, na França, também o reconheceram como cidadão pela causa dos mais pobres. Ao todo, foram 716 títulos de homenagens e condecorações. Um dos movimentos mais expressivos da Igreja, a Ação Católica, um movimento de leigos que atuou entre as décadas de 40 e 60, contou com a assistência do Dom da Paz. Que tem suas origens lá em 1920, na Bélgica, com o padre Cartim, né? Mas depois foi assumida pelo Papa Pio XI, em 1935, né? E foi nessa fase já gloriosa e de grande organização que Dom Helder entrou como assistente eclesiástico. Foi a partir do movimento de leigos que Dom Helder deu início às primeiras manifestações para a fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Dom Helder Câmara, né, ele bebeu muito nas fontes do apostolado leigo, como se chamava na época, e com esse nome próprio, que é conhecido na história de Ação Católica, né? Essa Ação Católica teve um desenvolvimento muito grande e tinha muitos setores, né? Era uma organização assim, muito capilar, como disse, e sobretudo na juventude, né? Eles trabalhavam muito com a juventude. Foi com os jovens que o Dom da Paz lutou contra o regime autoritário do país. A mais poderosa, era a JUC, Juventude Universitária Católica, que deu muito pano para manga para a ditadura militar, né, que enfrentou, e Dom Helder à frente, e com tudo isso, e foi muito perseguida. E morreu muita gente, mártir também, aí, da JUC, né, que militou naquelas épocas da ditadura militar. Em 14 de outubro de 1952, foi fundada a CNBB, que teve em Dom Helder o grande mentor. Naquela época não havia essa organização, né? Havia uma certa reunião de vez em quando,
mas não tinha estatuto, não tinha nada. Então, ele organizou, né, com as bênçãos, imagine, né, do Vaticano, porque ele era muito amigo pessoal, Dom Helder Câmara, muito amigo pessoal com o padre, de um jovenzinho também magrinho, que era secretário do Papa, chamado Giovanni Battista Montini, que veio a ser depois o Papa Paulo VI. Com a fundação da CNBB, a Igreja Católica do Brasil foi unificada. Até então, cada bispo responsável pela sua diocese cuidava da sua diocese, e a soma desses cuidados era a presença da Igreja no Brasil. Com a CNBB se criou, então, essa instância que, além de respeitar as individualidades de cada bispo nas dioceses, que cuida também da Igreja no conjunto do Brasil. O outro braço de Dom Helder é a Caritas Brasileira, fundada em 1956. E desde então, a Caritas atua com diversas ações em todo o Brasil, especialmente com famílias em situação de vulnerabilidade social. Um dos grandes legados de Dom Helder, né, não só para a Caritas, mas para as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer, e quem não teve também sabe do seu legado, eu diria que é a preocupação com a vida das pessoas e, sobretudo, a forma de organizar essas pessoas para que elas pudessem refletir sobre os seus direitos, sobre os seus deveres e alcançar, assim, a sua cidadania. É o legado de Dom Helder que permanece vivo. Mas eu costumo usar uma expressão comunhão e serviço. E são essas duas, a meu ver, as características de Dom Helder. Por tudo aquilo que eu tenho lido, refletido, conversado, encontrado documentos dele aqui no nosso arquivo, algumas vezes tendo que recorrer até mesmo àquela época para construir algumas situações para ver como é que elas chegaram até hoje. E Dom Helder foi um homem de comunhão e um homem de serviço. Para servir, se você me permite dizer assim, Dom Helder foi um homem de comunhão. E na comunhão, ele serviu a igreja para que ela cumprisse toda a sua finalidade evangelizadora. E nós agradecemos a você todos os dias por fazer sempre parte da nossa família de amor. Você que já é um devoto evangelizador, uma devota evangelizadora, membra da nossa família, que já nos ajuda muito nas nossas obras de evangelização. E fica aqui o meu convite para você, que ainda não faz parte da nossa família. Isso é muito simples. Se você quiser fazer a sua doação, enviar para nós o seu pedido de oração, rezar também conosco, ligue para a gente. O nosso número é o 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieternno.com.br. Se você também deseja acompanhar um pouco mais do trabalho desenvolvido pelos missionários redentoristas no Santuário Basílica, acesse o Instagram do nosso santuário, @BasílicaPaiEterno. Que Deus te abençoe. Amanhã nós temos mais programa Pai Eterno. Vai ser um prazer ter você amanhã na nossa manhã de sábado. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até o programa Pai Eterno de amanhã. Tu já sabes para onde vais. Tu vês as nuvens carregadas da maldade escondida nos homens, mas enxergas também, despontando no horizonte, a nuvem luminosa da fidelidade invencível do Pai. Servidor da liberdade, olhas para nós e nos falas de nosso desejo, se alguém me quer seguir. Servidor da verdade, não escondes a tua e a nossa cruz. Ajuda-me, Senhor, a não buscar favores, a não ambicionar tronos ou privilégios. Que meu desejo seja tornar-me servidor dos meus irmãos à tua maneira. Que eu aprenda a fazer-te companhia, reconhecendo-te neles, olhando mais para ti e para eles do que para mim. Como uma criança que, maravilhada, descobre que a amizade é o outro nome do céu.